Influenciador do Futuro, o podcast feito por quem e para quem acredita que a educação é a melhor influência. Eu sou a Tassi. Eu sou a Pan. E nós somos professoras da Antônio Meneghetti Faculdade do curso de Licenciatura em Pedagogia. Gente, o episódio de hoje tá muito bom. Como o professor aprende com os desafios dos alunos. O olho chega a tremer aqui. E a gente tem duas convidadas muito especiais, tá? Se apresente para o público. Sim, uma das nossas convidadas é a nossa professora de Educação Matemática. Já sentiram o tamanho do problema, da dificuldade dos alunos, né? Porque coitado de mim e das minhas professoras de matemática. Então, a prof. Fabi é nossa prof do curso de Licenciatura em Pedagogia. Ela vai apresentar melhor o currículo dela para vocês depois. E também nós temos hoje a Duda Dias, que é nossa acadêmica e que também tem muita experiência no assunto de preparar aulas divertidas e que auxiliam seus estudantes a driblarem as dificuldades da aprendizagem, né, Prof. Pan? Muito bem, bem-vindas, meninas! Obrigada! Obrigada! Queremos saber tudo, vai lá, prof. Então, acho que para nós aqui que somos professoras, que estamos, seja na educação básica ou superior, atuando, a Duda que está em formação, mas que atua, que eu acho que é esse o papel, né, do professor, ele tá ali em movimento, a gente não tem assim, fórmulas, né, embora trabalhe com matemática, né, mas é importante que a gente sempre pense, né, e o aluno, ele mesmo, ele vai dando esse papel, esse roteiro pra gente, porque como não tem uma fórmula, como vou ensinar, como vou fazer para esse aluno aprender, embora a gente tenha técnicas, estratégias, enfim, isso seja conhecido, só que no dia a dia ali, frente ao estudante, aos contextos diferentes, né, não vai ter uma receita que vai dar conta disso. Então, por isso que é importante, porque o nosso meio de trabalho, ele é vivo, né? Ele tem essa possibilidade de dar essa contrapartida, de interagir, de responder. Então, é um trabalho muito peculiar, porque, por exemplo, o médico, ele não vai esperar, ele vai ter lá, ele vai perguntar os sintomas, vai investigar, mas a solução não vai poder partir do paciente dele, não é mesmo? Ou daqui a pouco um engenheiro, ele vai lá e vai mexer com aquilo, a solução dele não vai vir daquele material que ele está lidando. E o professor não, porque muitas vezes, sim, depende com qual material que tu tá lidando, claro, mas e depende do contexto, ok? E o teu objeto de trabalho, ele vai te dar pistas, sintomas, né? Vai te ajudar a fazer esse diagnóstico, mas ele responde, ele é vivo. E que bom, né? Porque diferente do médico, a gente atende 30 ao mesmo tempo, né? Então, né? E cada ser ali dentro vai ser um universo. Vai aprender de um jeito, Exato, num tempo, numa perspectiva, tem a sua bagagem diferente, vive num contexto diferente. Então, quer dizer, são muitas variáveis para equacionar ali. E a gente tem essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem esse estudante que está respondendo, que está reagindo àquilo ali. E isso vai balizando e vai nos ajudando a tatear. Por isso é importante o quê? Um olhar sensível, um olhar atento, um olhar flexível na medida em que leio isso e vou responder de outra maneira, vou buscar outro caminho, vou buscar outra perspectiva. Mas, gurias, assim, pegando um gancho já, a Prof. Fabi falou ali que tem muitas estratégias para ajudar a aprender conteúdos difíceis, né? Vamos pensar assim. A gente tem muitos jovens que estão aí, terceirão, ensino médio, que nos assistem. Que estratégias que vocês utilizam ou que tu mais pega, assim, dos teus alunos, que funciona mais para aprender aqueles conteúdos tenebrosos, né? Aqueles que a galera morre de medo de cair no vestibular, por exemplo. Bom, tudo depende do conteúdo e da turma, obviamente, né? Então, isso é o que vai ditar muito do nosso trabalho. Mas, assim, em linhas gerais, o que se aproveita? Como a gente trabalha aquele conteúdo, depois trabalha em outra turma, ou trabalhou num ano, trabalhou no outro ano, a resposta dos estudantes, ela já vai te guiando. Tá, quando eu tô nesse conteúdo, qual é o tópico que eles têm mais fragilidade?
Então tá, então aqui eu tenho que direcionar a atenção. Quando a gente está trabalhando com esse determinado conteúdo, dentro desse tópico, nesse tópico, o que eles mais se enrolam? É com a interpretação? É a fórmula? É fazer o cálculo ali dentro daquela fórmula? É interpretar o resultado? Qual é o passo, qual é a etapa que eles têm mais dificuldade? Ah, é aqui. Então, quando tu vais para um outro momento, tu já leva aquele aprendizado, porque o teu aluno te ensinou que, entre eles, aquele tópico é o que apresenta mais fragilidade. E aí, tu já vai direcionando as forças para aquele dali. Então, isso é uma estratégia. Claro que a educação em contextos, né? Isso é pertinente, é trazer, aproximar, mostrar onde que aquilo ali está no dia a dia do estudante, né? Isso é vital para que ele reconheça aquela matemática, ou muitas vezes até a história da matemática, que isso vai criar esse vínculo também, né? E acho que, assim, quem foi ou é meu aluno sabe, eu acho que um bom humor, um clima descontraído, não é? Eu ia trazer isso, porque assim, matemática sempre foi uma matéria mais sensível, assim, eu tinha realmente dificuldades, e eu sou uma pessoa que eu falo com essas palavras, eu tive dificuldades, eu nunca odiei. A gente ouve muito isso, assim, né? Na escola. Nós que estamos na escola, os professores escutam muito. Eu odeio matemática, porque, né, tem essa dificuldade. E eu lembro de ter professoras que tinham essa varinha mágica, que é a varinha do bom humor, da alegria, da criatividade. Então, assim, eu acho que esse episódio é bem bom pra gente quebrar isso, assim, e ver junto com vocês, né, já que a gente vai falar sobre esse lugar de driblar mesmo esse desafio do aluno e trazer coisas diferentes, assim. A aula de matemática, e aí eu falo como de quando eu era aluna, ela pode ser muito divertida, ela pode ser muito legal, porque eu passei a gostar de matemática e ter menos dificuldade a partir de uma professora que tinha essa disponibilidade, assim, dessa aula mais leve, mais divertida. E quando vinham as dificuldades maiores, ela fazia exatamente o que tu falou, mais conectada prof. com a realidade, né, também, porque eu lembro que na minha época, já deve ter evoluído o ensino da matemática, né, eu espero. Era tudo muito desconexo também do que era palpável. Porque, assim, eu tenho duas relações com a matemática. Uma enquanto ela era mais concreta ali, com as 4 operações. Então, lá na minha educação dos anos iniciais, eu amava a matemática. Aí, depois que ela começou a ficar mais abstrata, com muitas variáveis, quando começou aquelas fórmulas com letras, eu passei a fugir da matemática. Então, eu acho que trazer mais para nossa realidade, né, do onde na minha vida prática eu vou usar isso, para que eu vou usar isso, eu acho que entender isso teria me feito ter uma outra relação com a matemática, eu penso, né? Quero saber essa aula criativa, ela existe, né, gente? Porque eu vivi algumas coisas e queria saber, assim, é possível? Eu sei que hoje tem muito de gamificação e várias outras coisas legais que tornam essa aula mais muito lúdica, né? Não, com certeza. E o olhar atento parte daí, né? Escutar a curiosidade do aluno, entender o contexto dele e trazer, né, a relação entre o conteúdo e também o que o aluno vivencia. Nas aulas, principalmente da Prof. Fábio, né, agora falando como aluna dela também, a gente percebe isso, que é totalmente possível ter né, uma aula de matemática divertida. Então, com certeza, faz toda a diferença. Eles engajam e é ali que eles vão aprender, né? Não é na escrita, mas sim na prática também. E como nós, né, estudantes acadêmicos da graduação, a gente percebe muito isso também. Que não é na hora de planejar que a gente aprende a como, né, mediar aquela turma. E sim na hora que acontece alguma coisa errada no planejamento, a gente tá lá na prática e tem que fazer acontecer, né? Então, com certeza, é muito importante. Que não é um erro, né? Sim. Na verdade, isso também é uma concepção que a gente precisa desconstruir, né? Que o planejamento, ele não é um roteiro, né? Ele não é um script. Não, ele é um roteiro, ele não é um script. Roteiro, ele Não tem que ser cronometrado também. Ele é uma ideia, porque a gente precisa ter um norte, né? Pra onde seguir. Mas, lidando com pessoas, imprevistos acontecem. Quantas coisas que vão estar acontecendo ali, que vão atravessar aquele momento do planejamento. E tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é o normal da vida, né?
Sim, eu fico pensando ali, 7ª série. Agora, eu sou da série, né, gente? Esqueci a Millennial aqui, gente. Entregando tudo. Do 7º ano, né? O que acontece? É que eu fui lá pra minha 7ª série agora. E eu lembro muito desse espaço, assim, da gente pegar e quando o professor sentia essa dificuldade, tornar essa aula mais divertida, mais bacana. E eu acredito até que essa questão de não ter o roteiro, tem o roteiro, assim, mas de não seguir, faz com que o professor consiga perceber, o desafio dessa turma aqui é tal matéria que eu preciso, né, desenvolver durante o ano. E aí, o que acontece? Já que eles estão com dificuldades, eu permeio mais tempo aqui, eu vou trabalhar mais essa parte, né, da matemática, e depois a gente dá seguimento. Então, tem essa flexibilidade também, né? É isso que eu acho que é muito mágico do professor. E o professor de matemática tem essa magia também, né? Eu queria dizer que eu tenho muita vontade de fazer aula da prof. Apareça! Queria muito. Mas assim, não a gente que tá em sala sabe, às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. E é aquilo, né? O nosso objeto de trabalho, objeto com todas as ressalvas possíveis, mas quer dizer, com quem a gente trabalha, né? A aula é orgânica, eu costumo dizer. A aula é orgânica, ela é viva. Então, aquela energia que tá ali, aquele entusiasmo ou não, aquela disposição ou não, ela vai impactar diretamente no aprendizado. Isso não é opinião, isso é cognitivo, isso é neurociência. Então, quer dizer, se o meu aluno, ele tá em pânico, ou ele não aceitou, ele não se acha capaz de aprender, ele não vai aprender. Ou ele não vai aprender tanto quanto ele poderia aprender. Porque ele tem aquele potencial, ele tem aquela capacidade. Então, a pessoa que está em pânico, ela não é útil para o meu trabalho. Não é verdade? Boa. Você está entendendo? Porque Sim. a gente vai lá para dar uma contribuição. É esse o papel, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso ali. Então, quer dizer, como que eu vou trabalhar com alguém que está em pânico? Porque ele não vai aproveitar e nem eu, quer dizer... E a coisa que tem que acontecer, que é o ensino e a aprendizagem, obviamente está comprometida. Então, a partir do momento que daqui a pouco temos um momento de descontração, temos um vínculo ali, e esse estudante, ele tem uma abertura mais, né? cognitiva, e a partir dali, então sim, então o X, o Y, o mais, o menos, sei lá o que for que tiver que vir, a derivada integral, seja o que for, em qualquer nível, aí nós temos contexto para aquilo aprender. Isso não é eximir o estudante dele aprender e nem me eximir de trabalhar o conteúdo, obviamente que não. Mas é criar um caminho para que isso seja possível. E que isso seja... Porque aprender nos desacomoda. E espero que desacomode, porque senão tu não tá aprendendo, tu tá reproduzindo, né? Então, eu espero que o aprender nos desacomode. Então, por que esse desacomodar tem que ser dolorido? Ele tem que mexer só com as nossas reflexões, com o aprendizado puro, e não com outras coisas. Então, quer dizer, a expectativa é que emoções eu quero que tenha aqui, que sentimentos eu quero que tenha aqui. Obviamente, em termos de... O planejamento, ele é nosso pano de fundo, ele é o nosso protocolo, óbvio. Mas... se a aula for boa, a gente vai extrapolar aquilo. Eu costumo dizer que o planejamento realmente... Como é que eu sei que deu certo? Quando o planejamento, ele é o pano de fundo, ele é o protocolo. Sabe o que tá me vindo agora, vendo vocês falar, assim, que eu imagino que deva ter muita história. Tu que trabalha com ensino médio também, deve ter muita história bacana desses momentos de terror dos alunos. Tu te lembra de algum da tua época, Duda, assim, aquele mico que tu pagou, assim, porque tu tinha muito medo de uma matéria, ou tu tinha muito medo de um professor, assim, e que te travou e que tu não sabia o que tu fazia e só fez besteira? Porque eu tenho histórias dessa época. Não, acho que todo mundo tem, né? Na matemática seria a parte que o alfabeto entra na matemática. As letras chegam fazendo uma confusão. Misturou letra e número, já não deu Mas certo. eu acho que aí que vem também a perspectiva, porque assim, o professor que é da área, né, especialista ali naquela área, que ele tem um conhecimento, obviamente, muito mais amplo do que aquilo que ele vai em uma disciplina ou um determinado ano, enfim, que ele vai despender ali. Então, pensa comigo. Ele sabe por que a letra tá na matemática. Conta para o teu aluno isso. Diz para ele por que a letra apareceu na matemática. Não precisa repetir essa história toda hora, né?
Tu não vai estar lá numa integral, numa derivada, explicando para ele por que o X apareceu. Não. Mas quando a história vai ser contada, conta para ele. Estrelinha mais 5, 8. Quanto vale a estrelinha? Ele sabe. Então, quer dizer que o teu aluno, ele resolve uma equação de primeiro grau. Ele já resolve. Mas tu não precisa dizer pra ele, agora nós vamos resolver uma equação de primeiro grau. X, não sei lá, isola o X. Não sei lá, ou soma tanto em todos os lados. Eu queria ter aprendido com estrelinha. Tá entendendo? Coraçãozinho. Conta pro teu aluno. Conta pra ele, ele tem que saber. Tá, Maravilhoso. então tá, professora. Então tá, agora eu sei. Então eu entendi por que a letra tá... Isso é a primeira história da letra ali. Uma possibilidade. Dali a pouco tu vai dizer pra ele, bueno, se eu te der um exemplo com os números, tu vai achar que só funciona com aqueles números. Como que eu vou te comunicar que não funciona só para esses números? Eu aprendi com o Chaves, que ele sabia aquela conta com maçãs, daí o professor colocou laranja, ele já não sabia lá. Então, você tá entendendo? Então, quer dizer, diz para ele, a gente vai usar a letra, que dependendo, ela vai ser uma incógnita ou ela vai ser uma variável, a gente vai usar a letra para essa finalidade de também pode assumir qualquer valor quando tu tá trabalhando com a variável e não com a incógnita. Ah, então quer dizer que a gente usa qualquer valor porque esse valor vai variar, porque esse valor pode ser qualquer um. E aí, claro, não é qualquer um, mas a gente vai definir isso e para isso a gente precisa dos conjuntos. Conta essa história pro teu aluno, para ele saber o que tá fazendo aquela letra ali, o que é essa letra, né? Diferencia para ele. Tá, apareceu a letra, isso é uma incógnita ou é uma variável? Quanto que é incógnita, quanto que é variável? Mostra para ele, conta essa história para ele. Depois que ele vai ver uma vez na vida. Só isso, ele não precisa todo ano isso. Mas quando ele tiver lá na função, lá na integral, lá na fórmula de Bhaskara, que não é de fórmula de Bhaskara, mas isso dá um episódio inteiro tirando a fórmula de Bhaskara, o nome da fórmula de Bhaskara. Então, quer dizer, conta pro teu aluno isso. Diz para ele por que que apareceu o A, o B, o C ali. Por que que é... Ah, tá. Então quer dizer que não precisa ser só o A, o B e o C. Quer dizer que pode ser qualquer número. Ah, então eu preciso comunicar. Se eu disser que é só com esses números, tu vai achar que só funciona com esses números. Eu lembro de ter colocado algum tipo de valor nas letras quando eu aprendi, assim. Eu coloquei um valor da minha cabeça, simbólico. E aquilo me atrapalhava mais do que me ajudava, porque eu não tive esse professor que fez essa ponte, assim, de contar o porquê está ali. Agora, te escutando, eu voltei de novo. E é isso, assim, para mim o X era sempre 10. Era uma questão minha, claro. Assim. Era porque eu olhava, criava visualizava o X e diretamente achava que eu já sabia qual era o valor. Eu não entendia por que eu tinha que calcular para achá-lo. Ele estava ali, alguém colocou, então eu também vou colocar o valor que eu quiser ali. E era bem complicado isso, gente. Era bem complicado. É para mostrar como a comunicação tem que ser muito clara, né? Nas aulas agora, a gente no quarto semestre, a gente aprendeu com a Prof. Fábio que é losango e não losango. Então é coisa assim absurda, sabe? Que a comunicação muda muito, né? Sim, tu sabe que agora tu trazendo isso, tem uma turma minha que a gente tá produzindo Tangram, né? Os jogos, né? O Tangram. E eles também eles falam paralelo, tudo vem, né? Mas menos o paralelogramo. Aí eles querem falar paralelograma. E é muito legal porque através de uma brincadeira, através de um jogo, tu consegue né, entregando um conteúdo, né? Não é matemática que eu trabalho com eles, mas de certa maneira o Tangram ele é um jogo que ele é bastante usado também na matemática. Falando sobre isso, assim, meninas, existem essas materialidades na matemática também que podem trazer esse lugar mais lúdico para dentro da sala de aula. E se tem, vocês podem contar pra gente quais são, como é, enfim. Um deles, assim, que me veio, primeira coisa que veio na mente é o ábaco, né? A gente construiu agora na aula passada com a Prof. Fábio, e é algo que a gente pode utilizar para várias atividades, não só pela matemática, sabe? Mas em outras disciplinas também. E é algo simples de criar, não precisa ir lá comprar, e o próprio aluno pode produzir também, né? Mas sabe, agora, só cortando as gurias um pouquinho, quando a Duda falou ali antes da comunicação, para mim ficou muito forte a questão que para tu resolver uma equação, um problema matemático,
tu precisa primeiro conseguir interpretar o que o problema tá pedindo. Então, muitas vezes eu acho que a dificuldade não tá em saber a fórmula, mas saber quando que tu vai aplicar cada fórmula, cada conceito, cada jeito de resolver por dificuldades na própria interpretação de texto, né? Porque, e isso não quero dizer que seja só um problema do aluno, porque muitas vezes a gente vê em materiais aleatórios por aí, questões mal elaboradas, né? Que deixam muito, assim, muito amplo, muito aberto, que não deixa claro para o estudante qual tipo de atitude que ele precisa tomar para resolver aquela questão. E eu acho que isso também é bem importante de se pensar, não só no conhecimento da matemática, mas no conhecimento de interpretação que a resolução de um problema necessita, né? Para você chegar, né, no como resolver aquilo ali. E por isso que a matemática, ela tá tão enlaçada com outras áreas do conhecimento. Porque um aluno que, por exemplo, lê, escreve, esse aluno que tem o hábito de ler lá desde pequeno, de descobrir uma história, de manusear um livrinho, quer dizer, sabe? De ir interpretando pelos desenhos, de saber, porque a história, ela tem uma sequência lógica. Não quero estragar as histórias também, né? Mas, quer dizer, ela tem ali dentro, ela é muito lógica. Ela tem sequências algébricas. Aconteceu isso... Eu nunca olhei para uma história e pensei que ela tinha não vamos uma sequência algébrica. Não vamos estragá-las. Mas quer dizer, tá ali. Então vai ter um próximo passo. O que eu vou esperar disso? Isso é álgebra pro estudante. Então ele tá desenvolvendo uma história da mesma forma. Pronto, também. Ele Vamos foi ver com lá, os outros olhos. né? Ele foi lá, as canções, foram lá tantos, aí voltou tantos, não sei. Poxa, isso é matemática. Mas aí nós não temos a fórmula do não sei o quê. Claro que não, porque é outra abordagem, é outro lado da história mesmo, não é? Então, quer dizer, esse estudante, ele vai tendo contato com aquilo vai aproximando ele da matemática. Então, é importante, claro, é algo que eu vejo que, desde o meu tempo de graduação, ao longo da graduação e após, né, enfim, as outras formações, isso eu vejo que é um movimento, há um movimento, não é, de fazer esse caminho, esse enlace das ciências, das áreas, para que não fique uma caixinha. A caixinha da matemática, a caixinha do... Agora é matemática, ponto. Aí depois, agora é português. Não, porque essas coisas, elas só são separadas didaticamente. Porque, cognitivamente, para o estudante que está aprendendo, se ninguém dissesse para ele que matemática não é em português, ele nunca ia desconfiar disso. Tu sabe que agora, tu falando, eu me lembrei de uma situação muito engraçada que eu presenciei, assim. Há alguns anos atrás, aplicando o famoso provão de final de ano, vocês lembram, né? Aqueles provões que eram todas as disciplinas, daí cada professor ficava com uma turma cuidando da prova, que era multidisciplinar. E era um aluno do 6º ano, muito querido, nunca mais me esqueci dele. E uma das questões trazia um problema, só que o problema era desconectado da realidade daquele estudante em específico. O problema, gente, eu lembro perfeitamente, era assim, ó, que precisava fazer um cálculo de quantos dias um pedreiro levaria para construir uma casa. E aí dizia que num dia um pedreiro assentava 24 tijolos. Aí começou o problema, porque o guri era filho de um pedreiro. E o guri ficou indignado que o pedreiro levava o dia inteiro para 24 tijolos. Sim, o pai dele devia fazer quantas vezes mais? E aí ele não queria responder aquela questão, e com razão, né? Ele tava com um dilema ali. E por certo, né? Sim, e aí como é que tu vai dizer para aquela criança que ele tá errado em achar absurda aquela questão, se ele tinha certeza que na vida real um pedreiro não levava 24 horas para sentar 24 tijolos numa obra, assim. Para mim ficou muito marcante isso do quanto é importante também a gente ficcionar, mas não tanto na elaboração dessas questões, né?
Porque aí a gente acaba cometendo esse tipo de crime com a criança. Porque ela vai dizer que ela tá errada. Ela não tá errada. Mas, Tassi, isso que tu traz é muito legal, porque vai de encontro vai ao encontro, né? Do que a Prof. Fábio falou. Esse lugar de trazer a matemática para o cotidiano, porque ela tá o tempo todo. Mas eu não sei o que acontece, mas quando a gente vai para dentro da sala de aula, nem sempre parece que acontece dessa maneira. Então, como é legal a gente poder ter bons professores que estimulem a matemática por outros olhares, assim. Eu acho que essa é a grande questão, assim. E é o que eu vejo nos alunos, por exemplo, aqui da pedagogia, eu vejo eles conseguem trazer a matemática de um jeito muito lúdico, diferente, inovador, que é uma palavra que todo mundo hoje em dia quer usar, mas inovar mesmo que é bom, a gente nem sempre enxerga. E eu vi coisas, eu peguei em materiais, né, que eu vi inovação com matemática, assim, com a matemática. E eu não sei como isso é feito em sala de aula, né? O Fábio pode falar um pouquinho. Mas isso com certeza vai refletir lá. Não serão professores que vão colocar algo absurdo, assim, em uma questão, né? Vão trazer algo muito mais real, né? Onde o aluno não vai parar para pensar, mas como isso é verdade? Será que isso existe? Surgiu do além. Surgiu da onde? Não, ele vai realmente se preocupar em interpretar o que foi colocado, porque a interpretação, eu também concordo, acho que ela é importantíssima. E aí se focar no que tem que ser resolvido, que é o problema ali matemático, né? Não sei como vocês veem isso. São pontos, assim, ó. Por exemplo, quando um estudante tá lá, por exemplo, fazendo um trabalho, uma prova, uma atividade em aula, enfim, que seja, e ele diz assim, professor, eu não sei qual fórmula usar. Aquilo ali me racha no meio. Porque... Faltou a interpretação. Gente, não é... Eu posso até te dizer, usa essa, meu filho. Posso dizer pra ele. Mas quer dizer que tudo ali fracassou. Porque se o dilema dele é qual fórmula usar, nós temos muito problema. Quer dizer concordo. que ele não tá situado ali. Okay. Agora, se ele me disser, professora, aqui, ó, tá dividindo. Será que eu divido ou multiplico primeiro? Ah, não. Pronto. Ele tá com um problema técnico que é simples de resolver. E isso pode ter dado o famoso branco, ou ele pode ter... Ok. Agora, isso perde tudo, né? E voltando ao ponto do contexto, como é importante, porque o aluno ele tem que confiar na questão. Quer dizer, ele sabe que o pedreiro, naquelas questões, não vai levar um dia para colocar 24 tijolos, né? Espero que a gente nunca contrate essa pessoa. Não é? O meu Esse é mais medo é caro que conhecer comum. o pedreiro que inspirou o professor. Exato, a gente tá preocupada com essa questão. Então, assim, ó, mas olhar para o teu resultado e ver se aquilo é factível. E quando o estudante ele começa a fazer esse movimento, isso faz parte também da interpretação. Né? Achei tanto, deu, pronto, resolvi. Encosta a vassoura na parede, como eu digo. Não é assim. Vamos olhar isso aqui, vamos ver. Opa! Parece que o nosso cenário concorda. Olha, então, Concordo. pois acontece. Então, assim, ó, quer dizer, vai ali e olha pro teu resultado. Vai ali e vê se aquilo realmente condiz. Tem tô uma lá, lógica tem na uma realidade, lógica né? naquela, né? Pegar uma coisa financeira, né? Eu fui lá, fiz um investimento. E aí decorreu um tempo. Como é que eu vou estar com menos dinheiro? Falando assim, grosso modo. Aconteceu algum problema, se eu investir, eu tenho que ter mais do que eu tinha no início. Quer dizer, isso é simples, mas é um movimento que tem que ser feito. Fazer essa contraposição do resultado com aquilo que existe. E, puxando ainda para a questão concreta e prática, eu acho que assim, ó, como nós, professores, e sejam os formadores, sejam em formação, sejam aqueles que estão atuando ali, tem muito essa pressão pelo inovar. Então, eu acho que às vezes o inovar começa pelo simples, começa pelo bonito, começa pela clareza, começa por ali. O simples bem feito, né? A comunicação é uma inovação. Sim. Eu não preciso ter lá a tecnologia, o drone do não sei o quê. Essas coisas, obviamente, são recursos que nos colaboram, obviamente. Não vamos dizer que não. Mas o fato é que até uma comunicação clara, isso é inovar. Então, traz isso.
não vai esperar o momento de inovar, porque daí quando a minha escola, ou a minha instituição, ou o ambiente que eu estou, tiver tal coisa, daí a minha aula vai deslanchar. Não. O inovar, ele requer muito mais uma atitude do que os recursos. Até porque uma aula tradicional pode ser dada com toda a tecnologia do mundo. Possível. A gente viveu a pandemia há pouco tempo, a gente Claro. sabe disso. Exato. Então, quer dizer, tem outros movimentos. E uma outra coisa que é importante a gente falar, porque às vezes daqui a pouco a gente tá falando aqui e a pessoa... nossa, essa professora toda a aula, ela faz assim... Oxe, né? Aí vou puxar... Reinventou a roda. Nossa, isso aí, poxa, a aula toda vez é uma coisa brilhante. Não é isso. Eu vou trazer até o Ariano Suassuna, que eu amo. Ai, adoro. Eu sou fã, né, enfim, de toda a obra dele. E aí ele dizia assim, ó, show lá na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha, né? Quer dizer, parece que o professor tem que estar sempre nessa... Não, né? É que às vezes o teu aluno, em um momento, vai haver essa inovação, seja pela clareza, seja no recurso, seja na emoção, e aquilo ali vai libertar ele, vai encorajar ele. E a partir dali, a relação dele com a matemática, ele estando empoderado, encorajado daquilo ali, essa relação dele vai mudar. Então, a partir dali, ele vai ter uma outra postura frente àquela disciplina ou àquela área. E então, ele vai estar liberto, digamos assim, para que ele possa seguir a trajetória dele. E, além disso, para tirar um pouco essa coisa do show, assim, né? Quer dizer, não é uma coisa que... toda aula tem que ser um recurso novo. Toda aula tem que ser porque a gente sabe que isso... é algo humanamente impossível. E é importante que isso seja dito, porque senão parece assim, então toda hora vem Não é assim. E não precisa ser assim. Se alguém faz assim, que bom, meus parabéns. Mas quer dizer, eu não posso colocar essa expectativa no estudante em formação, porque senão ele vai embora da faculdade e com razão. Por óbvio. Falando nisso, Duda, e pra ti, assim, agora não só no âmbito da matemática, mas as dificuldades em gerais, assim, que estratégias que tu utiliza nos teus planejamentos, nos teus estágios, assim, também com os teus estudantes que tu percebe que tem, assim, alguma resistência, seja no processo de alfabetização, ou em geral, assim. Com licença, criatividade, coisa linda, tudo bonito, tudo pensado, uma coisa maravilhosa, divertida. Pronto. Não, mas o que a gente mais percebe é que não existe um padrão, né? Tem que sentir muito a turma, sentir o aluno de forma individual. Isso vai fazer toda a diferença, né? E agora, nos estágios, a gente percebe que às vezes a gente tem que levar criar como se fossem estações, pra ver em qual aquele aluno se identifica mais. Porque também eu não posso generalizar, né? Isso aqui funcionou pra uma turma, eu vou levar pra todo mundo na próxima vez de novo. Não é assim, não existe um padrão, né? Então, eu acho muito importante essa parte de sentir o aluno, ver o que ele se identifica pra partir daquilo ali, né? Partir de algo que ele goste, pra daí sim se tornar algo compreensível pra ele. E tu utiliza algum recurso, assim, tecnológico, de redes sociais, ou tu prefere mais as manualidades? Eu gosto bastante das manualidades mesmo. Eu acho que é algo mais palpável, sabe? E pra eles também se desconectar um pouco. Porque em casa eles já ficam no celular. Então, vem pra cá, vamos curtir um pouco mais da realidade mesmo, né? Bacana. E ainda falando dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos agora na disciplina, além do ábaco, né? Porque é algo concreto. Nós construímos e eles podem também construir com os estudantes das turmas, dos estágios, enfim, futuramente. É algo que é possível. Então, eu acho que mais do que, vamos comprar esse recurso. Às vezes não, às vezes a turma é grande. Né? Vamos fazer, porque a construção é um aprendizado. Com certeza. Você vai socializar os materiais, você vai ver o que você vai precisar. Muitas vezes dá pra reciclar os materiais, né? Reutilizáveis, quer dizer... Já envolve a família ali na separação dos materiais, que eu acho que é muito bacana também. Pronto, então quer dizer, tem outras coisas para além daquele material ali. Né? Da finalidade, Exato. né? E aí, pronto, aí tem lá o material, né? Tá ali concreto. Então, o que pode ser feito com isso? E aí vem de novo o nosso tema, que é
aprender com o estudante. Eu lanço para eles, e a Duda sabe, eu digo assim, bom, a gente vai construir o ábaco e após nós vamos fazer um planejamento para o uso desse ábaco. A gente vai elencar lá as habilidades da BNCC, a gente vai lá mencionar qual que é o recurso que a gente está utilizando e a gente vai falar como que a gente vai desenvolver isso. Que proposta tu tens para trabalhar com isso aqui? O que nós vamos fazer com esse ábaco aqui? Vamos pensar. Aí estamos lá, depende do semestre ali, né? Vamos pensar com foco na educação infantil. O que nós podemos fazer? Ou, se for o caso, com foco no ensino fundamental. Tá. Mas vamos pensando, primeiramente, educação infantil. O que nós podemos fazer com esse ábaco? E aí, gente, aí é fantástico. Porque os alunos, e isso assim, tanto da educação básica quanto superior, eles têm um potencial muito grande. Eles têm uma criatividade. É que eu acho que também quando a gente participa da produção desde o início e não só montar algo que o material já tá pronto, é diferente, né? Assim, a gente cria, a gente já vai tendo inspirações quando tá fazendo, né? Então, não surge só uma ideia, surge muitas, né? No decorrer da produção. Poxa, você criou aquilo. É claro que você quer que aquilo seja útil. Você quer que aquilo seja encantador. Não, né? E se a gente sentir isso, imagina os pequenos, né? Exato. Então, Eu ia dizer, não tem como não ser encantador. É algo que eu produzi e agora vou aprender com ele, né? Vai muito além. Eu acho que o bacana de trazer esse tipo de material, esse tipo de construção, para mim é uma construção matemática. Ela vai além, com certeza, mas leva para o aluno o que ele precisa. Eu vi vocês, a construção do ábaco, fiquei muito curiosa para entender, né, como que seria aplicado. Legal trazer essa ideia do planejamento, assim, porque às vezes a gente realmente traz a ideia de um planejamento de aula super rígido, né? E aí essa construção vai muito além, é isso que eu digo, vai além da continha da matemática. E muitos pais devem ficar pensando assim, porque lá vem o meu filho com 20 continhas de novo. Porque a gente tem que falar da realidade, assim, eu tenho um filho de 10 anos, e direto vem e eu vejo, assim, em outras, né, famílias, olha quantas continhas vieram, quer dizer, sim, mas o que ele aprendeu em sala de aula que veio antes dessa continha? Essa continha vai ser somente o que ele independente, né, de estar em casa ou na escola, ele vai conseguir fazer, porque houve uma construção lá. Claro. O ábaco, quando vocês trazem agora, ele me traz muito essa sensação de que é construído coisas que dão essa autonomia para a criança. Então, independente de quantas continhas vem para casa, ele vai saber fazer, ele tem essa autonomia, né? E é um material muito versátil, e aí eu vou, para poder explicar qual é a proposta, aí eu dou umas ideias, né, do que é fazer. Eu digo, porque eu tenho que ilustrar o que se espera da proposta, e aí eu fico um pouco assim, né, não posso, porque eu não quero dizer, aí você vai fazer o ábaco, e aí com ele você vai fazer o estudante associar as cores, por exemplo. Ou você vai fazer com ele contas, né, lá de adição. É isso que, não. E eu não quero que o estudante fique com isso. Eu digo o potencial do material, dou algumas ideias, e eles que vão criar, porque eles construíram o material. E eles têm que ver aquele... Com o colega, daqui a pouco eu tô usando para trabalhar a divisão. Legal. Mas aí o meu colega vai, como ele pensa diferente, porque ele tem a criatividade e o potencial que é dele individual, ele vai vir com a adição. Então, na mesma turma, nós vamos ter as duas coisas. Ninguém vai ficar sem aprender uma coisa, ou alguma coisa não vai ser contemplada. Não é esse o ponto. E aí vem isso que eu digo do aprender com o estudante, que reforça ainda mais o nosso tema, é isso. Poxa, vai lá. Pensa, vamos construir o ábaco, façam os planejamentos. E os caras constroem cada ideia que nem no meu dia mais inspirada eu teria. Que legal. Ou algo que é perceptível a amplitude daquilo. E eu tô muito pensando na matemática. Embora eu reconheça a interlocução com outras áreas e incentive e ache importante. Mas... eu já tô um pouco domada no pensamento matemático. Já vai com uma visão. Já vou Sim. esperando matemática. E eu digo, pessoal, podem, né? E eles vêm com essa interlocução. Eles vêm com essa interdisciplinaridade. Eles vêm com esse
transbordar a matemática. E isso é fantástico, porque quer dizer o quê? Ele construiu o material e ele fez uma proposta, né, com embasamento, é claro, não é? Mas ele foi lá e teve uma ideia, ele colocou aquela criatividade dele. Não tem como o teu estudante não aprender com isso. E não tem como a gente não aprender com ele. Pois, tá entendendo? Não tem como. Ninguém fica imune nisso. Porque ele... E aí eles criam a mesma coisa lá, né? Da geometria, né? Que nós fizemos a construção, né? Das figuras planas, etc. E aí cada grupo ali, né? Cada dupla, enfim, foi trazendo uma ideia. Aí os caras fazendo jogo da memória, os caras fazendo... Sequência da memorização. Sequência da memorização. Quer dizer... Aquilo ali vai para além dos jogos que a gente compra. Isso vai para além do que eu poderia esperar. E, quer dizer, aquele estudante ali, ele vai trazendo outras perspectivas daquilo. Então, quer dizer, eu aprendo com ele e ele aprendeu comigo. Quer dizer que essa coisa deu certo. Esse é o termômetro. Porque ele tá tendo autonomia de criar. E quando a Duda vem dizendo, vou criar estações aqui nessa aula, é aquilo. Mas aí... tem aquela perspectiva assim, mas aí tá estagiando, como eu muito ouvi no início da carreira, é vassoura nova vaze bem. Quem não ouviu Essa é isso, nova. né? Eu tô varrendo há 16 anos. Então, pois bem, eu acho que assim, ó, se a gente vai com a intenção, com o olhar sensível que tu vem mencionando, lá tu vai inovar, vai fazer diferente. Não tem como não. Porque tem dias que tu vai estar sobrecarregada, sim. Tem dias que a turma vai estar com clima, vai. Tem dias que tu vais ter mais de uma turma, quer dizer, outras questões externas da escola, contextos diferentes, quer dizer, uma diversidade de estudantes ali. Claro, isso é óbvio. Mas se tu não tiver a intenção, aí que não vai rolar mesmo. Eu penso que... Concordo contigo. Né? Se tu não tiver um dia tido o olhar sensível... que tu estás tendo e que eu vejo em muitos outros estudantes aqui, quando que isso vai acontecer? Não vai esperar para quando a roda estiver girando e passando por cima de ti, para ter a ideia lá, porque não vai ser. Então, quer dizer, se tu vai com a postura do olhar sensível, se tu vai pensando nisso, isso vai acontecer. Tem dias que um pouco mais, tem dias que um pouco menos, mas vai acontecer. E ok, porque o planejamento, como a gente disse, às vezes a gente vai com uma intenção, acontece outra, e aí vem, não é o fracasso daquilo, é aquilo que é realmente orgânico, ele vai respondendo de forma diferenciada, e ok, e faz parte do processo. Eu acredito que é importante ir aberto para aprender, né? Aprender ensinando e também aprender aprendendo, né? Então, muito importante isso. Que legal. Ai, meninas, tenho uma notícia para dar. Como toda aula boa, passa rápido. O nosso episódio voou. Voou, tá muito bom, assim. Bom, eu mudei muito, assim, o meu olhar sobre a matemática. Não é minha área, né? Então, eu vim muito curiosa para esse episódio. Queria muito agradecer essa troca bem generosa que vocês tiveram, assim. Para mim, foi muito legal. E vou ir numa aula da prof. Venha. Sempre tem sim. muito chimarrão, tá? Tem que ter. Verdade. Chimarrão e Também. capivaras. Se não tiver chimarrão e capivara, significa que não tá na minha Agora aula. tu explica essa história da capivara. É um hiperfoco, assim. Não, uma história da capivara, eu quero dizer que eu aderi à capivara antes da moda da capivara. Eu quero dizer que tô, né, eu sou da vanguarda da capivara. Pois bem, então o que aconteceu? Eu pensava assim, tem slides, tem dicas, né? Porque eu digo para os meus alunos, a gente vai trabalhar com os slides aqui, que é um pano de fundo, quem não veio tem alguma coisa para acompanhar, isso pensando na graduação. Quem, né, de repente quer revisitar, vai ter um guia do que a gente trabalhou, porque às vezes também eu preciso, né, usar várias estratégias, um pouco vai ser o falado, um pouco vai ser o escrito, um pouco, quer dizer, né, e aí cada um vai se encontrando ali. Mas aí eu vou fazer o meu papel, que é dar essas possibilidades. E aí eu pensava assim, às vezes tem alguma dica, alguma fórmula, algum momento daquele conteúdo que tem mais relevância. Digo, mas o que eu vou botar para chamar atenção? Tem alunos que são numa época que eu usava os pandas, mas eu digo, mas eu vou ter que ser mais regional, né? E aí eu aderi às capivaras. Tem alguns que são na época dos pandas, são.
Mas, muito embora eu admire os pandas, tem ainda um vínculo com os pandas, eu tô nas capivaras. E já faz tempo. E aí, eu digo assim, mas eu vou chamar a atenção como? Eu vou botar uma capivara aqui. Porque, quer dizer, a aula é de matemática. O cara tá lá passando aqueles slides. Tem uns que imprimem, vejam bem, imprimem. O cara tá folheando aquele negócio, ou tá lá rolando a página. Apareceu uma capivara na aula de matemática. Mas deve ser uma coisa importante que tem aqui, né? No mínimo curiosa. Então, é o meu... Vamos dar uma olhada melhor aqui? E a capivara. Então, quer dizer, aí quando eles... Vocês mataram a capivara. Olha aqui as capivaras. Olha aqui, não sei o quê. É o jeito de chamar a atenção. De chamar a atenção. E aí agora, né? Veio a onda da capivara, né? Popularizou a Te capivara. copiando, Me né? copiando, claramente. certeza. O Brasil inteiro me copiando, pra vocês verem a audácia do ar. Mas, né, a gente tá aí pra compartilhar, né? E seguimos com as capivaras. Encerramos o episódio de hoje, então, com a história das capivaras. Muito bom, meninas, muito obrigada. Obrigada. Beijão. Te agradeço. Beijos. Obrigada. Voltamos na semana